parceiros muito importantes, como UNESCO Mil Alliance, que está aqui, sua co-presidenta, a doutora Drícia Chowit. Temos também parceria com UNESCO, a rede mundial de universidades de UNESCO, através de seu presidente, o professor Dr. José Manuel Tornero. Temos também aqui, outros importantes parceiros, desculpem, não posso mencionar todos, mas estamos precisamente aqui comemorando essa data e os resultados que já conseguimos, né? Esse aqui vai ser um encontro multilingüe, no qual vamos falar em diversas línguas, em português, claro, né? Em espanhol também, e com certeza em inglês, língua franca. E para inaugurar esse evento, sem mais delongas, e peço desculpas, é claro, também, pelas demoras que agora tivemos, estávamos ajustando alguns problemas técnicos que já conseguimos finalizar. A estrutura do evento vai ser a seguinte: vamos ter uma breve fala institucional, né? Que é essa. Vamos ter as palavras de boas-vindas da professora doutora Drícia Chowit. Teremos também, com certeza, depois a apresentação que faremos do CICMIL, Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades MIL, a professora titular Marilene Proença e eu. E, finalmente, depois, os parceiros vão ir comentando suas experiências de trabalho com o CICMIL, brevemente, durante 5 minutos. Bom, vou fazer um resumo disso tudo que falei, agora em inglês, porque tem pessoas que falam inglês, que não falam português e espanhol, e, brevemente, eu quero dizer o seguinte. We got here a meeting, a very important meeting, about the results and partnerships of the International Center of Innovation and Development of Cities, MEL cities. We got here in these dates very important authorities, researchers, professors, educators, and policymakers. We got in this opportunity the presence of the Drícia Chowit, co-chair of UNESCO Mil Alliance. It's a real honor for us, your presence, Dr. Drícia Chowit. We got the honor of your presence and your beginning words. Please, you got the floor. Thank you very much, Professor Felipe Shebas Ortiz. Distinguished speakers, dear partners, both in person and online, dear members of the organizing committee, ladies and gentlemen, warm greetings from Morocco. First of all, I would like to congratulate Professor Felipe Shebas Ortiz for organizing this high-level panel on MIL cities for the future, gathering eminent speakers from various parts of the world, and to thank him for inviting me to inaugurate this important event, which will present the results and main partners of the International Center for Innovation and Development of MIL cities, affiliated to the Institute of Advanced Studies of the University of Sao Paulo in Brazil. Research is the motor of development. And for development to be inclusive and sustainable, scientific research should have a positive impact on improving the quality of life and well-being of citizens, which explains the high importance of MIL cities as incubators of sustainability and resilience, or as you magnificently stated it in the banner of this panel, transforming the future of cities made for the people. As it is stated in the UNESCO Global Framework for Media and Information Literacy Cities, MLI cities, I quote, by cities, reference is made to local authorities and other private and public organizations, institutions instrumental to community life. Rural settlements are thus not excluded. This enables to expand the reach of
media and information literacy knowledge, skills, and attitudes beyond formal education to include active actors in the city life, NGOs, local communities, and youth involvement in the life of their cities, with their cities becoming, as UNESCO says, as catalysts for social and civic participation, including critical engagement. I would like to highlight in this regard the importance of the human rights approach of MILCTs, securing the rights of living with dignity, having access to quality education, which includes MIL education from early childhood to higher education, the right of access to information, the right of self-expression, and the right to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers, as proclaimed in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. MILCTs should also address different types of divides: infrastructure divide, knowledge divide, digital divide, AI empowerment divide, and protection of the environment divide. At a time of escalating threats of disinformation, hate speech, unilateralism, authoritarianism, forced displacement of people due to wars, new types of migration due to climate change, defacing of cities in zones of conflicts, MILCTs are much needed to set the balance right for a peaceful and emancipating coexistence in which all involved in the life of this city will thrive. One of the main aims of scientific research is to apply its findings to achieve this goal. I look forward to learning from your various experiences, and I wish a great success to this event. Thank you for your attention. Thank you so much, dear Gracia Showit, for your kind words and your concepts. You have a real, your vision is a global vision. And for us, it's very important, this concept, MILCTs, and of course, it's very important to your vision, your guidelines for develop this concept. Thank you so much. Again. Well, para continuar, you know, Gracia, this is a multi-language event. We speak in English, Spanish, Portuguese. Let's continue. Para continuar, eu gostaria, né, de um pouco falar sobre o SICMIL. E para isso, eu quero dar a palavra para a professora, a queridíssima professora Marilene Proença. The dear professor, full professor of the University of São Paulo, Marilene Proença is our partner in this project, and she talked about SICMIL. Você quer? Apresentação, né? E eu depois entro naquela parte final, né? Ok. A professora pediu para eu começar a apresentação, né? Isso. E estou aqui. Bom, posso dar boa tarde, né? Não sei se vocês estão nos vendo. Boa tarde para todos, todos que estão aqui. E é uma alegria, né? Nós estamos comemorando um ano, passa muito rápido. Outro dia que nós estávamos aqui sentando e pensando na possibilidade de existência do centro, fazendo reuniões com o IEA, com o Instituto de Estudos Avançados da USP, para poder explicar qual que era a proposta desse espaço, né? Então, o fato de estarmos dentro da Universidade de São Paulo, acho que é um
um aspecto muito importante, porque congrega pessoas de várias visões, tendências, né, de várias áreas. É um centro interdisciplinar, né, multidisciplinar. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E a alegria hoje de receber, inclusive, o professor José Vicente, que está aqui conosco, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma co-irmã, né, da Universidade de São Paulo também, tem muitas ações conjuntas, né? Inclusive no Memorial da América Latina, né? E tem um conselho do Memorial, onde o Zumbi dos Palmares também participa junto com as 3 estaduais paulistas. E, ao mesmo tempo, dizer que eu represento aqui o PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina, que é um programa que está desde 1988 na Universidade de São Paulo, se dedicando especialmente aos latino-americanos. E no qual o professor Felipe é nosso professor, orientador, pesquisador credenciado também no programa, que a gente fica muito orgulhosa desse trabalho. Então, o centro ele se articula, né, com o programa, com esse programa de pós-graduação também, e faz com que colegas que trabalham também nessa área dos estudos latino-americanos possam também contribuir, né, para o Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento da Cidade Civil. Então, uma alegria, parabéns, Felipe, por esse momento, a todos nós, todas nós que estamos construindo esse centro. Eu quero dizer que agradeço demais as palavras da professora Marilene, né, que é nossa parceira, com a qual estamos juntos nessa construção, que é uma vitória, aliás, coletiva, né? Agradeço os parabéns, mas os parabéns são para todos, né, que têm construído, tanto os parceiros, né, como os colegas da equipe que têm construído todo esse caminho, né, que estamos agora desfrutando. E eu queria aproveitar, né, para falar alguns dos principais resultados que tivemos nesse ano, né, antes de dar a palavra aos parceiros, né. Queria comentar, né, e vou falar um pouquinho também do futuro, não sei se a professora depois quer falar sobre o futuro. No final a professora vai comentar sobre o futuro do segmento, né. Então, queria comentar, né, sobre essa nossa apresentação, não sei se está dando para ver, né, a apresentação. Acho que não está passando a apresentação, mas não se preocupem, vamos compartilhar a apresentação em outro momento. Mas é importante pontuar alguns dos elementos, resultados que temos conseguido, né? Em primeiríssimo lugar, publicamos 2 livros, né, durante esse ano sobre os temas de Cidade 1000. Também publicamos um artigo científico, incluso com uma das nossas parceiras que vai falar agora, né? Um artigo científico Escopo 1, que foi publicado incluso com a professora doutora Carmen Martalasso, que está aqui presente para falar da nossa parceria, dos pontos piloto que temos aberto em Zaragoza, em Havana, que estamos abrindo também aqui na Universidade de São Paulo, né? Também conseguimos fazer vários capítulos em livros em inglês e em espanhol, né, sobre Cidades 1000, e não só os livros que nós mesmos publicamos, né, dentro do programa do PROLAN, Programa de Integração Latino-Americana, que é coordenado pela professora Marilene Proença, que está aqui, também em outros livros pelo mundo afora, né? Também temos o curso MOOC, né, o curso MOOC Cidades 1000, das cidades inteligentes das Cidades 1000, que é outro resultado importantíssimo, que foi oferecido já durante esse ano, a primeira versão, que quer dizer, em 2024, finalizado agora em 2025. E também temos organização e coorganização de eventos internacionais em Havana, Cuba, como, por exemplo, acabamos de realizar agora em janeiro, né? Também realizamos em Portugal, sobre o qual vai falar o professor Pedro, que está aqui precisamente para falar desse evento e de outras parcerias que temos junto ao trabalho que ele faz, né? E o ponto piloto que vamos abrir também de Cidades 1000, que vamos abrir também em Lisboa, ele vai comentar com certeza depois com mais foco. Também temos parcerias com mais de 30 universidades do mundo inteiro, tanto da América Latina, como de África, como de América do Norte, Europa e Ásia, né? E temos, e claro, também universidades do Médio Oriente, né? de língua árabe e muçulmana. Também temos parcerias com diversas organizações importantes e de peso, como a 99, uma organização mundial, antes era 99 Taxi. Também temos parceria com a própria Magazine Luiza, né, que é uma parceria bem importante. E, bom, temos outras parcerias com importantes empresas,
destaco mais uma vez a parceria que temos com a Unesco, a parceria que temos também com a Unesco Merit Network, a parceria que temos também com a Unesco Merit Alliance, né? E com certeza também que realizamos outro ponto importante, a Declaração das Cidades 1000 de São Paulo para o Mundo, que teve grande repercussão nacional e internacional, né? Assim como diversos trabalhos de pesquisa, orientando os nossos, aqui estão aqui nessa reunião aqui, nessa mesa, estão vários orientados de doutorado nosso, de pós-doutorado, mestrado, que estão aqui também compartilhando a mesa. E, bom, temos a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando essa mesa presencialmente e também digitalmente com os colegas, com o nosso querido, queridíssimo professor José Vicente, que está aqui. O professor José Vicente é o vice-reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que, além de colunista na Folha de São Paulo, bom, participa de diversos conselhos muito importantes, nacionais e internacionais, e, además disso, com certeza também tem uma participação importante na TV Cultura, onde tem um programa, né, que é muito assistido. Eu não perco desses programas. E, bom, sem mais, eu quero dar a palavra para o professor, né, que tem também um compromisso, que tem que sair, e por isso eu quero dar a palavra para o professor Dr. José Vicente, além do mais, um queridíssimo amigo. Por favor, professor, é com você a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Professor, se você pode... Uma alegria poder para a câmera pegar melhor, professor, desse encontro e uma alegria também poder compartilhar, né, esse encontro, essa tarde com cada uma das pessoas que estão aqui nessa mesa e que estão também nos acompanhando online. Quero trazer um abraço muito afetuoso, né, a você, professor Felipe, por nos unir, nos juntar, nos estimularmos nesse trabalho. Também transmitir um abraço muito afetuoso à professora Marilene, amiga, né, de muitas jornadas que a gente se encontra nessa tarde, e dizer, então, da satisfação de poder, em alguma medida, ser parceiro dessa ação muito substantiva, né, e muito, quase que indispensável em qualquer lugar da América Latina, mas, sobretudo, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Porque entendemos que qualquer discussão que perpasse pela cidade não pode deixar de olhar para aqueles que estão no território dessa cidade. E aqui na cidade de São Paulo, em especial, né, quem ocupa os territórios, sobretudo os territórios com mais dificuldades, territórios com muitas particularidades, né, é uma população sabida e conhecida como os pobres, e dentro dos pobres os negros, e não contemplar, não trazer uma discussão dessa para o centro das cidades inteligentes que nós precisamos, dificilmente a gente conseguiria cumprir os objetivos que pretendemos. Mas a gente está muito feliz de, sendo uma instituição de ensino superior focada nessa agenda e nesse tema, poder, então, participar e, participando, aprender, compartilhar a nossa trajetória, a nossa experiência, mas também trazer essas preocupações, né, que precisam ser as preocupações de todos nós brasileiros. Então, com essas breves palavras e pedindo desculpas, porque eu estou com uma agenda muito apertada hoje, eu quero transmitir um abraço, então, a todos, cumprimentar a todos, parabenizar por um ano, né, de grandes conquistas e grandes realizações, e dizer que a nossa instituição vai estar, né, firme e forte, participando dessa construção e trazendo as nossas aflições, nossas preocupações, mas também as proposições que nós temos conhecimento, que temos convicção e que, em alguma medida, elas se constituíram ao longo desses primeiros 20 anos da nossa instituição, a Universidade Zumbi dos Palmares. Um abraço a todos, parabéns, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigado, professor, obrigado. Agradecemos demais suas palavras, querido professor Vicente, e com certeza o exemplo da Universidade Zumbi dos Palmares, vamos dizer assim, uma luz que nós seguiremos dentro do ciclo. Muito obrigado mais uma vez. Agradecido. Obrigada, professor. Bom, e sem mais, eu quero dar a palavra aos convidados que estão agora distantes fisicamente, mas presentes com certeza no mundo digital e no ecossistema digital, né? Então, eu queria dar a palavra, se vocês permitem, às mulheres primeiro, né? E, bom, temos aqui a presença da doutora Giselle, né? Que é a diretora do Instituto Cubano
de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas de Habana, Cuba. Y él está aquí precisamente, ¿eh?, para también comentar sobre a nossa parceria. Y bueno, la profesora está por ahí. Buenas tardes, reciban un abrazo desde Cuba. Es para nosotros un placer participar en este importante evento y conocer el centro y todas sus potencialidades. Nos abre un camino hacia la cooperación, la integración y sobre todo para usar de conjunto nuestras capacidades, tanto técnicas como de conocimientos, en la oportunidad de realizar investigaciones conjuntas, trabajar en la evaluación de políticas, de proyectos. El Instituto Nacional de Investigaciones Económicas es la única institución adscrita al Ministerio de Economía y Planificación de nuestro país y en el que a partir de la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial de Cuba, buscamos también apoyar el desarrollo de los territorios y con ello el desarrollo de nuestras ciudades, nuestros municipios. Estamos seguros que a partir de nuestra futura cooperación podremos realizar foros, seminarios, intercambios técnicos que nos permitan abordar temas de economía circular, desarrollo territorial, urbanismo, pero también trabajar en función del empoderamiento de las mujeres y las niñas, de contribuir al trabajo decente y a emplear muchísimas otras métricas que nos permitan también continuar fortaleciendo el trabajo de nuestros centros. Queda abierto el espacio y cuentan con nuestra disposición, la disposición de nuestro colectivo de investigadores e investigadoras en función de continuar estrechando lazos y participar y fortalecer también todas aquellas iniciativas que desde el centro y desde las diferentes redes de articulación se decidan fomentar en Cuba. Muchas gracias. Querida Giselle, nosotros somos los que te felicitamos y agradecemos esa cooperación que estamos ahora iniciando con el centro que usted dirige. Quiero también enviar un especial abrazo para Ninel, que está ahí sentada al lado suyo, y es, digamos así, la experta en asuntos diversos, con la cual venimos trabajando hace muchísimos años y que además nos ha permitido ese puente natural. Quiero decir, por supuesto, que agradezco muchísimo su presentación y que, por supuesto, también tenemos un foco en el género, en también que las mujeres tengan una participación mayor en todo ese mundo presencial, pero también en el mundo digital. Es decir, que estén también en las startups, que estén también coordinando, no solamente que estén presentes, sino que coordinen, lideren ese proceso de transformación digital. Y bueno, usted es el mejor ejemplo, querida Giselle. Veo que usted está siempre en la internet, siempre que la busco en WhatsApp, usted me responde inmediatamente. Muchísimas gracias. Por favor. Quería solo agregar que desde la institución trabajamos con diferentes socios internacionales a partir de proyectos de cooperación internacional que Cuba recibe, precisamente enfocados en temas de transformación digital, dinámicas demográficas y recientemente también apoyando a los nuevos actores económicos que en su conjunto son quienes dinamizan las economías locales, contribuyen al desarrollo territorial y enfocamos siempre nuestro quehacer en que sea un desarrollo integral, inclusivo y sostenible. Por tanto, tenemos muchas experiencias por compartir y que no estamos satisfechos para nada con los resultados porque queremos seguir ampliando esta cooperación y que cada municipio de nuestro país tenga también un apoyo, una asistencia técnica. Y ya lo decía en nuestras conversaciones preliminares, cuenten con nosotros para hacer algún evento piloto, alguna prueba piloto, de llevar también esta modalidad, esta nueva metodología de Ciudades 1000
ya habíamos trabajado con temas de ciudades inteligentes y para nosotros llevar esta nueva metodología al oriente del país, por supuesto, pero también impulsar los puntos que ya existan en La Habana, va a ser todo un placer y cuentan con nuestra disposición. Contamos, por supuesto, con su apoyo y queremos sí que se capilarice esa experiencia en todas las ciudades de Cuba y nos interesa, por supuesto, contar con usted. Usted acabó de decir, y el centro que usted coordina, usted acabó de decir de que quiere hacer algunas experiencias piloto. Tenemos una experiencia piloto ya en 23IC, en La Habana, pero queremos tener otras experiencias piloto en La Habana y en otras ciudades. Y podemos hacer eso a partir de las métricas e indicadores que tenemos, que incluso ya yo le compartí el libro a usted, que nos guía, nos orienta y que nuestros alumnos aquí siguen para investigar ese tema, por supuesto siempre en coordinación con UNESCO. Quiero decirte también que ya acordamos, ¿no?, que en el próximo evento, que será en enero de 2026, usted, es decir, el centro estará como una institución coorganizadora. Estará, por supuesto, los que ya estaban, el Distrito Cultural, por supuesto, los apoyadores como el Centro Nacional de Casas de la Cultura del Ministerio de Cultura de Cuba, también, por supuesto, el gobierno de Provincia Habana, que ha estado siempre apoyando, y bueno, por supuesto, otros parceros. Y digo esto porque estamos invitando a todos los presentes a que participen del próximo evento internacional Cultura, Comunicación, Marketing y Comunidad, que tendrá como tema Ciudades 1000, que será el día 22 y 23 de enero de 2026. Y estamos ya lanzando esa convocatoria para que participen. Hay algunos que ya participaron, de los que están aquí presentes en esa mesa, y algunos participaron, incluso recibieron el premio Aspirando a Ciudades 1000, que ahora se va a llamar Premio Espacios Urbanos 1000. Incluso está aquí la profesora Carmen Marta Lazo, que recibió ese premio, que ahora además es la vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, España, y que está aquí precisamente para compartirnos sus experiencias, y queremos, es claro, escucharla ahora sobre ese tema tan importante que ella ha contribuido tanto, que es el tema de las ciudades 1000. Y sin más, queremos darle la palabra, querida profesora Carmen Marta Lazo. Para mí es todo un honor poder estar hoy con vuestros compañeros del Centro de Innovación Ciudades 1000 de la Universidad de Sao Paulo, al igual que con otros compañeros de otros lugares del mundo, que de forma copartícipe investigamos lo mismo, estas dimensiones, indicadores y parámetros con objeto de construir ciudades pues, más amigables, más sociables, más cooperativas, para de alguna forma transformar y hacer un mundo, como decía Freire, ya que ahora mismo nos situamos en Brasil, como decía Paulo Freire, un mundo donde exista una esperanza para vivir de forma comunitaria mejor. En este sentido, como muy bien comentaba el profesor Chivas, desde la Universidad de Zaragoza, donde ahora mismo ocupo el cargo de vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, una universidad que cuenta con 550 años de trayectoria, donde entre otros se formaron Ramón y Cajal, el padre de la teoría neuronal, en mi grupo de investigación en Comunicación e Información Digital, en el que colabora también el profesor Felipe Chivas. Hemos llegado a un constructo teórico que se llama el factor relacional. No me quiero alargar mucho, pero pueden leer porque tenemos más de 200 obras entre artículos, capítulos de libro y artículos relacionados con este constructo teórico. El factor relacional, que tiene una serie de dimensiones desde un punto de vista no solo instrumental, basado en la tecnología, sino más bien desde el plano humanista, desde las dinámicas axiológicas, la parte de los valores, de cómo la persona se sitúa en el centro de la tecnología, también desde una perspectiva emocional, cognitiva y emprendedora, que es lo que nos hace también modificarnos como personas y llegar a otro tipo de constructos en nuestras vidas. Todo esto se incardina, se relaciona con las barreras culturales en la comunicación, cuyo autor es el profesor Chivas Ortiz, entre otras, cómo llegar a evitar o a suplir barreras como el etnocentrismo, esa tendencia al individualismo, la distancia jerárquica, el control de la incertidumbre, el sexismo, entre otras.
Nuestro factor relacional se fundamenta en las habilidades para la vida, en la Carta de Ottawa de Canadá del año 86, relacionadas con lo que la Organización Mundial de la Salud dicta para que exista un bienestar en los entornos en los que habita la persona, no solamente desde un punto de vista individual, sino también ambiental y social. Y a partir de esos 13 indicadores del profesor Chivas, las 262 métricas, llegamos a incorporar o a visualizar en 2 puntos piloto, uno de ellos, como bien decía, en La Habana, Soñar Contigo, ¿verdad? Rasmia, que pusimos este apellido, es un término además de aquí de mi tierra, de Aragón en España. Rasmia significa inco, fuerza, energía, para en lugares donde no existe demasiada riqueza en cuanto a recursos, las personas llegan a conseguir reinventarse y repensar su situación para, fruto del ingenio, pues llegar a emprender. Y tanto en La Habana, Cuba, en este caso en Soñar Contigo, Rasmia, como aquí en Zaragoza, donde habito en uno de los barrios más históricos que desde el siglo XIV tiene pues una gran riqueza monumental, el barrio de El Gancho, comenzamos a ver cuáles eran los aspectos que tenían en común para aspirar a Ciudades 1000. Entre otras cuestiones, los dos se caracterizan porque hay grupos multietarios, multiculturales, multirraciales, también colectivo LGTBIQ+, con esa necesidad de diversidad y al mismo tiempo de accesibilidad y de igualdad. En ambos lugares existe una dimensión artística, emprendedora. En el caso de Rasmia, de Soñar Contigo en La Habana, se llevan a cabo espectáculos con renombre, conferencias y debates sobre alfabetización mediática e informacional, cursos de arte abiertos, enfoque de vida integrado en la comunidad, y se facilita ese combatir de las diferentes barreras, facilitando la inclusión y la integración de los colectivos vulnerables. Este proyecto, entre otras cuestiones, pues ahonda lo que es la parte de salud integral, la parte del multidietarismo, porque concilia tanto a niños como personas de la tercera edad, también personas negras, indígenas, inmigrantes, es decir, desde el punto de vista multirracial también está contenida esa superación de esa brecha. Y esto se relaciona e iguala a este punto piloto que tenemos aquí a escasos metros de donde yo vivo, en Zaragoza. Se llama Proyecto Coworking El Gancho, en ese barrio, como les digo, milenario, lleno de cultura, vida y de actividad, pero donde existe pues mucha parte de colectivos vulnerables, de pobreza, y que han realizado un espacio construido con materiales reciclados, recuperados y de bioconstrucción, donde conviven empresas, autónomos y diversas asociaciones para llegar a un desarrollo sostenible y a utilizar diferentes experiencias en pro del crecimiento personal y social, y también multidiverso y multicultural. En cuanto a dimensiones de las que nosotros investigamos, sobre todo se desarrollan en la parte de los valores y en la parte emprendedora. En este caso, estos referentes experimentales nos sirven como embriones, como puntos de inicio de lo que será la construcción, tanto en La Habana, Cuba, como en Zaragoza, de unos barrios mucho más amplios, como germen de inicio, como digo, de actividades de Ciudades 1000. Para nosotros, para la Universidad de Zaragoza y para mi grupo de investigación en comunicación e información digital, pues han servido también como fuente experimental para iniciar un proyecto en el que con el profesor Chivas tuvimos la opción de llevar una revista Scopus Q2, en este caso la revista Análisis, que está publicado y que les invitamos a leer. De nuevo quiero agradecer la oportunidad, para mí ha sido un honor estar en este aniversario de un centro de innovación tan importante como es el que lidera el profesor Chivas. Muchas gracias a todos y a todas, y espero en algún foro presencial podernos conocer y seguir con estas dinámicas de networking y de relaciones que tan vivas son y tan plurales en cuanto no solamente idiomáticamente, sino en cuanto a focos de investigación y de experimentación. Muchas gracias a todas y todos.
Gracias a usted, queridísima profesora, doctora Carmen Marta-Lazo, y por supuesto, gracias a su equipo de investigación, gracias a, digamos, a toda a la universidad en general, que ha cogido muy bien todos esos principios, todo ese trabajo de la ciudad de Esmil, por supuesto relacionado y vinculado íntimamente con el factor relacional. El factor relacional es esencial para entender este momento especial, y convido a todos los presentes, los que no han estudiado un poco o no conocen ese factor relacional, que lo busquen y lo trabajen. Quiero decir también que la doctora Carmen Marta-Lazo trabaja íntimamente vinculada con la profesora doctora Pilar Rivero, que estuvo recientemente también en un evento que organizamos en Portugal, Lisboa, donde estuvo también el profesor Pedro Andrade, que también, digamos así, comentó y conoció y gustó mucho del trabajo que realiza la profesora Pilar Rivero, y por supuesto del trabajo que realiza usted, profesora Carmen Marta-Lazo, porque siempre citamos su trabajo allá en Lisboa. Entonces, bueno, quiero agradecer nuevamente su presencia, su partnership, su asociación y alianza, y por supuesto que continuaremos creciendo juntos. Bueno, Obrigada, muito obrigada. Gracias, Felipe. gracias a ti. Además, te usted, pero tú sabes, nosotros no estudiamos en realidad, pero bueno, en estos encuentros formales es bueno a veces usar un poco el usted, que a veces se nos olvida. Y bueno, yo quiero continuar dando la palabra, por supuesto, a nuestros queridos. Además, te esperamos en Habana, profesora Carmen Marta-Lazo, para el año próximo. Hay muchos lugares de La Habana que están reclamando su presencia. Incluso la Mailé Giselle está diciendo que sí con la cabeza, que quiere conocerte personalmente allá en Habana para Muchas hacer gracias. pilotos. Espero allá volver, porque ya estuve en el encuentro anterior, que fue muy, muy rico y donde conocí pues, a grandes investigadores. Uno de ellos, además de la Universidad Sao Paulo, además, bueno, invitada por Felipe, pero el profesor Marciel, que va a venir a una estancia de investigación en el segundo cuatrimestre del año aquí a la Universidad de Zaragoza, con lo cual estrecharemos más lazos si cabe, y espero ir a vuestro encuentro del año que viene. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias a ti nuevamente. Y bueno, esperamos tener ya en La Habana, Giselle, nuevos puntos pilotos para sorprender a cuando Carmen Marta visite, llevarla a nuevos puntos pilotos. Ella ya estuvo en el de 23 y 6, pero esperemos que tengamos otros nuevos puntos pilotos, incluso en otras provincias, en otras ciudades, a partir de la capilaridad que tiene ese centro que usted dirige. Y bueno, esperamos que tengamos esa posibilidad, además investigaciones conjuntas, publicaciones conjuntas, ya para el año próximo. Bueno, sin más, yo quiero también dar la palabra a los próximos colegas que están aquí y que me gustaría que se manifestasen. Y bueno, si ustedes me permiten, me gustaría darle la palabra, en este caso, al profesor Martín del Campo, Alejandro Martín del Campo, que desde México está también trabajando por el tema de la ciudad de Esmil. Estuvo también aquí en San Paulo con la profesora Marilene Proenza en el evento Pensar y Repensar América Latina, y fue invitado del PROLAN, Programa de Integración Latinoamericana, y tuvo una participación importantísima el profesor sobre ese tema de Ciudad Esmil. Bueno, sin más, yo quiero darle la palabra a nuestro querido amigo Martín del Campo. Gracias, profesor Chivas. Qué gusto saludarles, qué gusto ver caras conocidas allá en Sao Paulo y escuchar a los ponentes que han estado explicándonos su labor investigativa, sus pesquisas. La verdad es que es muy enriquecedor escucharles a todas y a todos. Reciban saludos desde México. Ahora los saludo desde la Ciudad de México. Me voy a permitir aquí compartir. La última vez que estuve allá en Sao Paulo estaba ubicado en territorios del norte del país, en Nuevo León, Monterrey. Este año me han traído a la Ciudad de México para desarrollar nuevos proyectos que les voy a compartir, que estamos trabajando con el Centro CIT Civil y que creo que es muy importante presentarles. No me extiendo, solo quiero decirles que estamos alojados en 21, como saben, la extensión de México es amplia, no tanto como lo de Brasil, pero tenemos 21 campus a lo largo del país y que pues tenemos una escuela muy vibrante que está desarrollando proyectos. Es una fortuna poder hacer esta colaboración, en particular con el Observatorio de Medios Digitales que tengo la fortuna de dirigir, en la cual convoca a un equipo multicultural. Hay abogados, ingenieros, comunicadores, periodistas, etcétera, porque entendemos que solo así podemos atajar los problemas que nos enfrentamos en la actualidad
y particularmente estamos trabajando en uno sobre la desinformación. Tuvimos la fortuna de inaugurar justamente nuestro observatorio con la visita del profesor Felipe Chivás acá en el norte del país, en Monterrey, Nuevo León. Y la verdad es que tuvo una acogida muy interesante sobre el planteamiento que hizo sobre Ciudades Mil, pero sobre todo sobre las métricas y los proyectos en conjunto que podemos desarrollar. Fue una fortuna tenerlo por acá y sobre todo lo esperamos una vez más para seguir estrechando estos vínculos de colaboración. No me extiendo, les presento el observatorio. El año pasado tuvimos elecciones presidenciales en México y como saben, pues fue la primera vez que dos mujeres contendieron por la presidencia y una resultó ganadora. Sin embargo, eso se prestó para que muchísimas plataformas, ¿no? Todas las que conocemos, esparcieran desinformación, narrativas de odio, desinformación dirigida a comunidades vulnerables. Y lo que hicimos fue desarrollar un tablero de acceso abierto para periodistas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, donde pudieran obtener datos. Como saben, las plataformas son muy recelosas de los datos, no les gusta que investiguemos, pero nosotros sabemos que ahí es donde se informan las personas, ahí es donde se informan la gente y por eso estamos convencidos de que ahí tenemos que investigar. Hubo muchísimas hallazgos que ya les compartiremos con los libros, los capítulos de libros que vamos a colaborar tanto con el profesor Felipe como con la doctora Marilyn, que sin duda serán de grato para la experiencia que tuvimos nosotros con estas investigaciones, donde podrán revisar a detalle la cantidad de información que ahí se recopila. Fueron más de 500,000, más de 600,000 datos de registros que recopilamos de enero a junio del año pasado y que pondremos a disposición para que sean revisados e investigados por la comunidad de investigadores. Como comentaba con el profesor Felipe Chivás, estamos trabajando en la iniciativa de abrir un punto piloto acá en Monterrey, en particular en una comunidad vulnerable que se llama Campana Altamira, que está a pocos metros de nuestro campus. Esta comunidad, pues lo que logra es tener un ecosistema muy interesante respecto a, como decía la doctora Carmen Martalazo, de diversidad en cuanto a grupos etarios, a grupos raciales, a grupos de migrantes. Hay una comunidad grande de migrantes de diferentes partes de la República, aunque estén asentados en Monterrey. La verdad es que hay comunidades de Veracruz, de San Luis, de una cantidad de estados, e incluso ahora que se ha vuelto un punto de tránsito a la frontera, pues también esta comunidad ha recibido, ha alojado a miembros de otros países. Estamos trabajando justamente ahí con el objetivo de poder tener actividades de alfabetización mediática, por supuesto, enseñar técnicas de verificación. Como saben, la desinformación es el principal riesgo global que ha detectado el Foro Económico Mundial por segundo año consecutivo y sabemos que pues eso solamente va a ir creciendo. Y por supuesto realizar investigación. Lo que nos interesa es difundir de manera puntual los hallazgos para crear conocimiento y generar comunidad. Y como comentaba, pues generar datos abiertos. Es importante poder acceder a los datos para saber qué es lo que está pasando. No me extiendo, solamente les comento que en 1 de junio México elegirá al Poder Judicial. Ha sido todo un debate. Vamos a elegir a los 9 próximos ministros de la Suprema Corte, a magistrados, a tribunales de circuito. En fin, creemos que es un reto gigante que como país vamos a enfrentar. Se espera una baja participación y ha sido un punto muy álgido respecto a cómo podemos crear conciencia, cómo podemos crear ciudadanía que se interese por estas votaciones. Se esperan índices bajos de participación y lo que hicimos acá en el observatorio es conjuntar la información oficial que da el Instituto Nacional Electoral con inteligencia artificial para que las personas puedan hacerles preguntas a un bot que les quiero compartir aquí rápidamente para que se puedan disipar todas las dudas que pueda haber al respecto. Estamos utilizando diferentes algoritmos de inteligencia artificial para que las personas puedan participar y puedan preguntar desde dónde se encuentra la casilla hasta a cuál es el mejor candidato y que la información no esté desorientada, desinformada,
sino que los oriente a dónde buscar información verídica, fidedigna. Estamos trabajando, como les decía, somos un observatorio multidisciplinario y aquí detrás, por supuesto que hay abogados, ingenieros, comunicadores y por supuesto que periodistas para poder difundir de mejor manera nuestras herramientas. Por supuesto que será un caso muy puntual del país, pero estamos abiertos para poder transitar y comentar esta experiencia a nivel internacional y me da un gusto poderles ver en esta ocasión, en esta mañana. Gracias, profesor Chivas. Yo soy el que agradezco, queridísimo profesor y amigo Alejandro Martín del Campo, por su presencia, por su apoyo, por su trabajo conjunto, por todas las cosas que tenemos ya en común. El profesor, como comentó, tiene un capítulo en nuestro próximo libro que debe estar ya para salir, organizado también por la profesora Marilene Proenza, está dando un branco agora, sabe? Acabei de sair de uma cirurgia, então estou meio que assim ainda, né? Mas é assim, estamos aqui muito felizes de ter você, de tener a usted, profesor, como, digamos, uno de las luces que trabaja con Ciudades Mil en México y, por supuesto, su observatorio digital, que ha proyectado tantas cosas. Y bueno, están aquí varios colegas que estuvieron con usted en el evento que realizamos, tanto la profesora Marilene Proenza como también la queridísima profesora Fabiani Ibrahim, que está aquí también Valeria, que también tuvieron el gusto de estar compartiendo ese espacio maravilloso contigo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y vamos a continuar haciendo todas esas cosas y planes que tenemos ahora proyectados para este año 2025 y 2026. Bueno, quiero continuar, por supuesto, dando la palabra a otros colegas que están aquí para hablar de sus parcerías, de cómo están trabajando conjuntamente con un Centro Internacional de Innovación y Desenvolvimiento de Ciudades Mil o Centro Internacional de Innovación y Desarrollo de Ciudades Mil en español. Recordando que este es un encuentro multilingüe, hablamos en español, en portugués, en inglés y bueno, ¿por qué no? En Spanglish también, en portugués también, bueno, y en otras lenguas inventadas. Bueno, yo quería darle la palabra, claro, también al profesor Pedro Andrade de Lisboa, Portugal, que va a estar hablando de las parcerías y de las alianzas y asociaciones que tenemos en torno del concepto Ciudades Mil y con el Centro Internacional de Innovación y Desarrollo de Ciudades Mil, o en portugués, Centro Internacional de Innovación y Desenvolvimiento de Cidades Mil. É com você, professor Pedro Andrade. Estão-me a ouvir? Sim. Estão a ouvir? Ok, ótimo. Pronto. Tinha aqui o microfone desligado. Espero que entendam o meu português de Portugal, que às vezes é um pouco fechado. Obrigado a todos. Agradeço em particular ao meu colega e amigo Felipe Chivas Ortiz, o amável convite que me foi endereçado. Saúdo também todos os colegas do painel e também, obviamente, todos aqueles que nos ouvem na internet. Bom, ora bem, eu conheço o professor Ortiz, conheci-o, portanto, no Artec, em 2023. Fiquei desde logo interessado neste projeto que me parece extraordinário. Depois, mas mais tarde, em dezembro do ano passado, tivemos a ocasião de falar um pouco mais deste projeto e até ligá-lo um pouco melhor a Lisboa. Isso foi no momento do Congresso das Cidades Inteligentes às Cidades Mil, que ocorreu em dezembro do ano passado, e a partir daí tentámos estabelecer uma agenda de atividades que nos permitissem essa partilha. Está tudo bem? Som? Está bom? Estão a ouvir? Estamos. Estão a ouvir. Pronto. Tudo o que eu disse há pouco ouviram, não é necessário repetir tudo desde o início. Ok, ótimo. Vamos para a frente. Então, o que eu queria dizer era o seguinte. Eu, portanto, sou investigador do permanente da Universidade Católica Portuguesa, do Porto. Por outro lado, também sou investigador, colaborador da Universidade do Minho,
Há pouco tempo iniciámos um laboratório aqui em Lisboa chamado Social Web Lab, para tentar estarmos mais próximos do terreno em Lisboa para trabalho de campo. Ora bem, foi nesse sentido que ligámos as nossas atividades a este extraordinário programa que é as Cidades 1000, e logo em dezembro eu tentei fazer um texto em que tentava estabelecer um programa operacional prático para iniciarmos os trabalhos. Em janeiro trocámos, eu e o professor Filipe trocámos alguns documentos. O professor Filipe fez um artigo para um livro que eu me encontro a coordenar e que vai ser publicado na Springer Nature de Nova York. E eu próprio também fiz um texto que, em princípio, será publicado pela Universidade de São Paulo. Portanto, isto em janeiro. Em fevereiro, começámos a avançar numa agenda que estabelecemos. Começamos a construir um site cujo título é Hermediatur, e que tem a ver um pouco com o tipo de temáticas que vamos desenvolver neste programa Lisboa Cidade 1000. Desde logo, património, média artes, para o turismo cultural. Okay? São 3 temas que me parece que estão muito interligados e que se ligam exatamente ao número 5, portanto, deste programa. Ora bem, mais tarde, fizemos entretanto várias reuniões, mas eu agora estou a preparar algo que me parece extremamente importante, que é assegurarmos o financiamento deste projeto. Desde logo, vamos tentar 2 coisas. Eu estou em contato com o meu diretor do meu centro na Universidade Católica. Eu próprio vou concorrer a uma Advanced Cultural Grant europeia. Eu penso que isto é muito importante. Os números são um bocado obscenos, digamos assim, são 2,5 milhões. O concurso é muito difícil, mas vamos tentar a mesma, só perde quem não tenta. E vamos também, se isso não funcionar, vamos concorrer a um concurso que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que corresponde ao vosso FAPESP, organiza todos os anos. É um concurso de investigação para todas as áreas científicas, ok? Isso vai ser em novembro. Entretanto, hoje mesmo estive na nova Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde estabeleci relações com uma grande investigadora portuguesa, Fernando Rolo, que foi, aliás, secretário de Estado até de um anterior governo, mas uma pessoa muito interessante e que faz muito trabalho de terreno para além da própria elaboração teórica dos seus projetos. Ela está também interessada, isto é uma novidade que eu digo também ao nosso amigo Filipe. Eu disse-lhe que ia falar com ela, mas agora ela já aceitou esse convite. Ela tem um arquivo fenomenal sobre lugares, práticas, pessoas em Portugal, ligadas a cidadãos comuns. Eles fizeram uma série de entrevistas, têm uns timelines, portanto, que analisam minimamente essas entrevistas, e eu próprio propus fazer uma análise a partir de softwares que eu tenho estado a desenvolver em ligação com outros colegas. Agora, indiretamente ao programa de Lisboa Cidades 1000, nós tentamos organizar isto em 4 grupos de trabalho, 4 task forces. A primeira intitula-se, eu vou ver as minhas cábulas, Empreendedorismo para a Literacia da Cidade, Património e Turismo Cultural. Ora, desde logo, isto tem a ver um pouco com... nós sabemos que há aquela articulação entre as barreiras culturais e os indicadores. As barreiras culturais aqui são realmente o tecnologicismo e a iliteracia tecnológica,
E o indicador é o indicador número 5 que vamos utilizar, que é arte, cultura, turismo, mas também o número 9, que tem a ver com a inteligência artificial. Eu próprio já escrevi vários textos em que tento ligar, desenvolver metodologias que ligam a três fases. A primeira é uma análise automática através da inteligência artificial de textos, isto tem a ver com os Digital Humanities, etc. Em segundo lugar, fazer uma segunda etapa em que se faz uma análise manual e uma terceira etapa em que se faz a articulação das duas, a automática e a manual. Eu devo dizer que uma das coisas que nos interessam mais é a inteligência artificial crítica. Temos de ser críticos em relação ao uso que é feito não só pelas grandes empresas tecnológicas, como em parte também pelo cidadão. Bom, eu iria para a frente. O segundo grupo, o Task Force, chama-se Literacia dos Média Arte para Séniores. Aqui em Portugal houve muitos trabalhos sociológicos, sociólogo, não é? Sobre jovens, mas muito poucos sobre a terceira idade. Eu parece-me que é importante nós tentarmos ultrapassar estas barreiras culturais, que seria o etarismo, ok? Através dos indicadores educação, o número 6, e o número 11, que é idosos, trata dos idosos. Continuando, o terceiro Task Force tem a ver com interculturalismo, museus e turismo, ok? Isto, de certa maneira, tenta superar um pouco esta barreira cultural do etnocentrismo, ok? Porque nós vamos tentar fazer um trabalho sobre museus. Eu próprio já coordenei vários projetos que foram, aliás, financiados pela FCT sobre os museus de ciência, os museus de arte, e agora vamos trabalhar sobre os Dark Museums. Todos os museus têm a ver com violência, como, por exemplo, o Museu do Aljube, em Portugal, que trata do colonialismo, para podermos tentar dar ou desenvolver uma maior interculturalidade. E então aqui nós temos, obviamente, como indicadores, o número 5, novamente, cultura e turismo, mas o 11, utilizando essencialmente os imigrantes. A imigração é um problema muito importante em Portugal. Os portugueses já foram imigrantes e agora temos uma grande imigração do leste da Europa, mas também uma imigração também vinda de outros países do sul. E, finalmente, um último task force seria sobre a literacia dos jogos e resertainment. Resertainment é um conceito que nós propusemos. Todos nós conhecemos o edutainment, ok? A educação feita através do entertainment. Nós tentamos fazer a pesquisa através do entertainment. Isto dá, utilizamos este conceito híbrido que é o resertainment. Eu próprio já fiz algumas apps, que eu chamo S-apps, porque são apps sociológicas. Fiz algumas A-apps, que são apps artísticas e assim por diante. Nós podemos fazer grandes coisas ligado ao digital, mas sempre com uma atitude crítica. E aí, novamente, para ligar ao programa Cidades 1000 de novo, a barreira cultural seria novamente o tecnologicismo e também a iliteracia tecnológica. Devo dizer que nós fizemos um trabalho em Portugal que foi o primeiro, em 2000, que falava da literacia científica, ok? E isso é muito importante e é um dos pontos que nós sentimos uma grande ligação com este extraordinário programa, deixem-me dizer assim, que é o programa Cidades 1000. Finalmente, e depois os indicadores seriam arte, cultura, turismo e realmente também o número 9, que é a inteligência artificial. Eu não sei se tenho tempo ainda para passar uma muito breve 5 slides de uma apresentação, não sei se é possível fazer isso. Vou tentar, pode ser? Compartilhar. Aí. Sim, sim. Vamos ver se eu consigo agora. Não sei se estão a ver. Estão a ver? Não. Não. Vou tentar compartilhar. Eu estou no Mac. Bom, não interessa. O Mac às vezes é complicado e às vezes vocês viram 2 ecrãs com o Pedro Andrade, porque eu tenho 2 computadores, um Mac e outro PC. No caso de um não funcionar. Mas eu agora não vou utilizar o computador, não haverá tempo. Eu queria-vos mostrar uma pequena apresentação e uma app
que eu fiz, em que realmente nós poderíamos falar um pouco mais disto. Eu queria apenas dizer que, em relação a isso, nós vamos avançar dentro deste projeto e, para terminar, vamos avançar com uma série de produtos, digamos assim, que têm a ver também com o marketing cultural, porque pensamos que isso é muito importante também. Nós pensamos fazer uma coleção de livros, certo? Livros em papel, para além deste livro que vai sair, que é um livro coletivo que vai sair agora a ser publicado pela Springer, mas queremos fazer uma coleção de e-books também, para o qual convidamos todos aqueles de vós que estiverem interessados, ok? E também uma coleção, digamos assim, também de apps. Apps que, no fundo, vão ser integradas dentro daquilo, e termino já, dentro daquilo, há muita coisa que nós temos com ideias, mas uma que me parece extremamente interessante é nós fazermos, dentro daqueles 4 polos que eu vos falei, em 4 zonas de Lisboa, tentarmos fazer touring, portanto, turismo que seja um turismo crítico, um turismo sociológico, em que nós tentemos, porque no fundo, muitas vezes o turismo que se faz é turismo em relação à história de um país. Ora, a história de Portugal é muitas vezes colonial, nós somos críticos em relação a isso e achamos que também devemos falar de um turismo sociológico que mostre como é que a sociologia se faz às pessoas comuns. Portanto, ligar a universidade e os centros de investigação às pessoas comuns. E uma das coisas que vamos fazer, e termino com isto, é organizar visitas guiadas a esses 4 polos. O Hub Criativo da Moraria, onde há muitas empresas, startups, etc., que fazem estudar o empreendedorismo e ligá-lo ao tecido urbano circundante, porque moraria é uma área que realmente mudou muito, e também aos outros 3 polos, o museu, etc. Pronto, eu ficava com isto, há muita coisa a dizer, espero encontrar-vos em outros encontros em Lisboa, no outro lado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido professor Pedro Andrade, pela sua presença, pelo seu apoio e, com certeza, pela parceria, pela construção conjunta, né, de conhecimento e, mais do que conhecimento, ações conjuntas, né, porque estamos falando de fazer coisas, fazer pontos piloto, né, de cidades mil na própria Lisboa. Eu tive a oportunidade de visitar o laboratório, né, que tem o professor Pedro Andrade em Lisboa. E, bom, estamos pensando, né, precisamente, tanto com a Mouraria, que é uma instituição, como vocês sabem, de inovação da Prefeitura de Lisboa, né, abrir pontos pilotos conjuntos. E, bom, isso é uma tarefa que temos que, como você falou, uma força-tarefa que temos que fazer aí conjuntamente, né, incluindo os partners do Brasil, né, que temos também, né, e fazer, por que não, a procura também de financiamentos. É fundamental esse ponto também para poder ter recursos, né, para poder fazer acontecer todas essas propostas maravilhosas que você está liderando, querido professor Pedro Andrade. Bom, eu quero também agora ouvir, se vocês me permitem também, né, depois de todos terem apresentado nesse maravilhoso painel, eu gostaria também de ouvir aos colegas que estão aqui presentes, né, tem aqui presentes os colegas do SIGMIL, né, pesquisadores do SIGMIL, mestrandos, pós-doutorandos, pessoas que estão entrando agora no mestrado, no doutorado, etc. E que, bom, estão aqui presentes também. Gostaria que também opinassem, falassem brevemente, né, de sua experiência de trabalho no CICMIL, no Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades MIL. E para encerrar, quero, depois desses depoimentos breves, quero dar a palavra, é claro, à professora titular, doutora Marilene Proença, da Universidade de São Paulo. Bom, vocês têm a palavra. Quem quer quebrar o gelo para dar seu depoimento sobre suas experiências aqui no CICMIL, dos pesquisadores? Bom, vocês decidem, gente. Quem começa aí? Professora Fabiane. Boa tarde, sou a professora Fabiane. E a minha experiência com o CICMIL é muito interessante, porque a minha formação é no direito, mas abriu os meus olhos para um universo que eu não conhecia e que me encantei. Tanto que busco agora, né, o pós-doutorado
trabalhando Cidades Mil, com enfoque nos empregos verdes. Para mim está sendo muito, muito gratificante, porque é um aprendizado todos os dias, com grandes pessoas que conhecem muito sobre o tema, e que para mim, a cada dia, é uma experiência nova. Obrigada. Eu quero dizer também que a professora Fabiana esteve com a gente em Havana, num evento que estivemos lá, né? Que, aliás, fazemos todo ano, no seno Encontro Internacional Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, dedicado esse ano também ao tema das cidades mil e à inteligência artificial, e ele apresentou um importante trabalho durante esse evento. Bom, eu quero dar a palavra a outros colegas do CIMIL. Posso falar? Por favor. Muito prazer, meu nome é Valéria, é um prazer estar aqui com vocês no aniversário de 1 ano do CID-1000, e estendendo também o que a professora Fabiane disse, a minha formação, na verdade, é Ciências Sociais, mas trabalhei muitos anos com projetos em uma cidade aqui vizinha de São Paulo, na Grande São Paulo, que é a cidade de Barueri, e me sinto honrada em fazer parte deste grupo seleto de professores, de conhecedores, para que a gente avance nos estudos e nas pesquisas com esse tema que é CID-1000 tão importante, né? Alfabetização midiática, informacional, enfim. Muito obrigada. É isso, professor. Agradeço demais seu depoimento, queridíssima Valéria. E, bom, gostaria de ouvir outros critérios. Beatriz, quer falar? Pesquisadora Beatriz. Fala, então. Meu nome é Beatriz de Paula Souza, eu sou psicóloga da área de educação, trabalho no Instituto de Psicologia, juntamente com a professora Marilene Proença, que coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas, o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, e tenho participado desde o ano passado aqui no IEA, né, da USP, das reuniões, acho que dando ideias, e ouvindo, e aprendendo, e entendendo o que é o Cidades Mil, né? E tenho procurado também apresentar, criar pontes com instituições e pessoas que eu entendo que podem colaborar, podem construir parcerias aqui para a consecução dos objetivos do Cidades Mil, né? Eu tenho, mais recentemente, me preocupado muito com a questão das atividades ao ar livre, em contato com a natureza, como indispensáveis, né, para a saúde mental e para a saúde e desenvolvimento integral, né, das pessoas, e também para, a partir dessa consciência da nossa pertença, podermos todos investirmos em preservação da natureza e ver se a gente consegue diminuir o ritmo, né, dos eventos extremos e da devastação que a gente está sofrendo aí as consequências dos nossos atos, né? Acho que é isso. Muito obrigado, Beatriz. Eu gostaria, claro, também de ouvir agora, né, a professora Eni. Por favor. Boa tarde, sou a professora Eni Valda Pina, eu sou economista de formação e tenho mestrado em engenharia da produção. E é interessante porque eu estava estudando algumas métricas do projeto como um todo, e a parte de finanças e de sustentabilidade me chamou bastante atenção, até porque Cidade-1000 fala sobre repensar aí a forma como a gente vive e como a gente quer viver no futuro. Então, estudando cada um desses pedacinhos, já dá até vontade de morar nessa cidade. Então, eu sou novata, eu estive em Cuba, eu participei, eu falei sobre mulheres empreendedoras e a inteligência artificial.
dentro das cidades 1000, né, dentro dessa proposta, e foi bacana porque a gente consegue enxergar um ângulo totalmente diferente quando você está vivenciando e apresentando isso. Então, o interesse, eu acredito que seja universal e é o que a gente espera de qualidade de vida, acho que para o mundo todo e para nós. Muito obrigado, querida professora Aní. E eu quero agora dar a palavra, os últimos serão os primeiros, né? Segundo a Bíblia, né? Quero dar a palavra por último, é claro, ao nosso querido Lucas, que vai estar nos orientando de doutorado e aborda também esse tema Cidades 1000, né? E incluso ele está trabalhando num aplicativo, né? De City, Cidades 1000, com seus alunos, tudo mais. Bom, professor, ele também é professor, né? Me orientando do doutorado, mas também é professor. Por favor, Lucas. Oi, gente, boa tarde. Sou Lucas, sou aluno de doutorado aqui no ProLAN. O professor Felipe é meu orientador. Atualmente eu sou professor na área de tecnologia e eu estou colaborando com o desenvolvimento de um software, de um site, para a gente ir registrando as métricas, né, das cidades. Atualmente a gente começou a montar um grupo de alguns estagiários, de alguns alunos, para auxiliar no desenvolvimento desse software. E acho que é basicamente isso. Muito bom. Muito obrigado, querido Lucas, né, pela sua apresentação, né? Breve, mas sintética e com substância, com conteúdo, né? Bom, gente, e eu já para um pouco ir encerrando esse importante ato, atividade que marca um ano de trabalho do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, quero dar a palavra à professora titular Marilene Proença, que vai encerrar esse nosso evento falando precisamente do futuro do CIDMIL e as parcerias, essas que estamos agora compartilhando, perdão. Por favor, professora. Bom, a partir... Não mexer. Eu não mexer. A partir do que nós pudemos ouvir, né, também dos colegas que estão participando online, dos que estamos aqui, nós desenvolvemos algumas propostas de continuidade do centro para o próximo ano, principalmente, né? Então, a primeira coisa é como que nós podemos fazer para vincular os projetos de pesquisa que são individuais às nossas linhas de pesquisa do próprio centro. O centro tem as suas linhas de pesquisa já divulgadas, né? Então, como nós podemos articular o trabalho de cada um, né, que está aqui, os pós-doutorandos, doutorandos, os trabalhos dos nossos parceiros, para a realização da efetividade das linhas de pesquisa do centro. O outro ponto é dar continuidade a um ciclo de palestras sobre Cidades 1000, porque é um conceito novo para nós também, né? Bastante novo, estamos nos apropriando desse conceito, então é algo que nós precisamos também continuar estudando e continuar divulgando amplamente. O terceiro ponto é o desenvolvimento dos aplicativos, que o Lucas já está aí trabalhando, né, num dos aplicativos, para que a gente possa também ter produtos que sejam interessantes do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida das cidades. Vamos continuar também com as publicações, né? Esse ano que vem já temos aí livros em vista, né? E também outras possibilidades de presença das Cidades 1000. Um dos pontos importantes também vai ser a participação do professor Del Campo, Martim Del Campo, né, que estará também num dos livros que nós estamos fazendo, que foi fruto do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, que aconteceu em novembro do ano passado aqui em São Paulo, né? Então, nós vamos também, e já está online, professora, a sua conferência, e a conferência de todos os colegas que participaram do evento está no YouTube, do canal do YouTube do ProLAN. Então, nós já podemos assistir também novamente a sua palestra. A organização
de eventos, né, nacionais, internacionais, alguns já estão até previstos, como o de Cuba, né, para acontecer aí em janeiro do ano que vem. A participação também como palestrantes em eventos nacionais e internacionais, todos nós que estamos aqui, outros que venham a compor o grupo, novas parcerias também, tanto com setores públicos quanto setores privados e a sociedade civil, parcerias também com universidades, né, como nós estamos fazendo aqui, vários dos colegas que aqui estão, mas são de universidades, e as universidades bastante envolvidas nesse projeto. Incrementar também a parceria com os órgãos ligados à Unesco, né, que é a grande promotora dessa proposta também das Cidades 1000, e ao mesmo tempo com a rede ibero-americana, a Alfamed também, que está aí se articulando, né? E uma coisa que é muito importante é como é que nós vamos trabalhar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, nós trazemos essas pesquisas para o centro, ao mesmo tempo, como nós podemos, né, ir organizando esse conhecimento coletivo para que eles tenham também uma repercussão, né? O PROLAN tem participado ativamente dessa formação através da presença e da orientação do professor Chibasque. Bom, também temos aqui um projeto de abrir um ponto piloto das Cidades 1000 na cidade universitária. Aqui é uma cidade, realmente, a gente tem em torno de 30.000 pessoas circulando pela cidade universitária diariamente. Então, ela é uma cidade que tem uma prefeitura, que tem, né, muitas situações e muitos problemas também para resolver, né? Então, é muito importante que a gente pudesse pensar esse ponto piloto, como seria, né? E também como nós podemos, enquanto centro, apoiar pontos pilotos que existam em outros países, como já temos em Saragoça, em Cuba, né? E teremos, com certeza, também em outras cidades que participam aí da proposta das Cidades 1000. Então, é bastante ousado, né, esse projeto, mas eu acho que nós precisamos ousar, né? Faz parte do objetivo da universidade, né? A gente está ousando, então estamos aí ousando fazer esse grande trabalho durante esse ano. E agradecer muito, né, a parceria de todos, a presença e esse trabalho coletivo, né, que, como o professor Chibá sempre realça, ele só existe porque nós existimos, né? Então, isso é muito importante. Obrigada. Nós que agradecemos, queridíssima professora Marilene, e é claro que agradecemos a presença de todos vocês. Gostaria de saber se alguém dos presentes quer dar sua palavra final, brevemente. Quem começa? Quem quer dizer? Posso dizer uma coisa? Por favor, Pedro. Sim, sim. É o seguinte, como disse há pouco, nós estamos a acabar esse livro que vai ser na Springer, mas estamos já a planear fazer um outro livro no próximo ano, em 2026. E o tema, eu proponho que o tema seja precisamente Cidades 1000. E assim poderíamos levar a escalar, de certa maneira, ir, portanto, a uma audiência global. E pronto, é só isso. Vou tentar falar disso aos meus colegas na Universidade Católica. Aqui em Lisboa, como disse, também estamos agora em ligação ativa com a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, são dois polos, por assim, que estão neste centro piloto que nós estamos agora a começar. Obrigado, é só isso. Obrigado. Muito obrigado, querido professor, por essa proposta e já, de fato, estamos aceitando essa sua proposta e convidamos a todos os presentes a que escrevam nesse livro sobre Cidades 1000. Esse texto que está propondo o professor é em inglês, né? Mas sem problema, né? Todos aqui falam em inglês, isso não é problema. Era melhor sim. Desculpe, professor. Pedro, queria... Talvez seja melhor em inglês, embora o português realmente mereça muito mais divulgação também. Eventualmente, o que podemos propor, português, espanhol, obviamente, e outras línguas, o que podemos propor, mas não sei se isso será aceito numa editora internacional
que muitas vezes não se rege pelos parâmetros da academia, onde há muito mais open access, etc. Essas editoras querem vender, têm de vender, portanto aí temos de nos limitar um pouco para conseguir. Mas eu penso que é consensual, toda a gente agora está a falar em inglês, não é por isso que nós nos vamos ser colonizados pela língua inglesa e pela cultura inglesa. É só isso. Não tenho preocupações nenhumas, porque acho que a comunidade de língua portuguesa e espanhola são comunidades muito promissoras e temos de ter a coragem e a ousadia de tentar propor não só temas novos que tenham a ver com o nosso trabalho de terreno, mas também conceitos novos. E, essencialmente, tentarmos ser mais citados a nível internacional. É só isso. Concordo totalmente con ese su último pronunciamiento. Yo quiero dar la palabra para la queridísima profesora Carmen Marta Lazo. Yo también os quería invitar a todas y a todos al congreso que vamos a tener aquí en Zaragoza los días 22 y 23 de octubre, que será la 11ª edición del Congreso CICID. Lo he puesto en el chat para que podáis ver la página web, donde ahora mismo estamos haciendo una llamada a simposios y uno de ellos lo hemos ofrecido para que sea el profesor Felipe Chivas quien lo organice, sobre el tema de Ciudades 1000. Fruto de ese congreso, después también vamos a realizar publicaciones en la editorial Dickinson y están todos invitados para poder participar en este foro científico, que, como digo, será la 11ª edición, y también podrán conocer ese centro piloto, ese punto piloto que tenemos aquí en el Gancho en Zaragoza, aprovechando la oportunidad. Les esperamos en Zaragoza. Muito obrigado, muchas gracias, profesora Carmen Marta Lazo, por esa invitación. Sí, claro que organizaremos esa línea de trabajo, y estamos convidando a todos los aquí presentes para que presenten trabajos sobre Ciudades 1000 en ese evento, porque, como acabó de decir la profesora, vamos a tener esa posibilidad de tener un subtema sobre ese asunto. Entonces presenten trabajo y, bueno, como me acaba de decir la profesora, yo voy a estar coordinando ese subtema para esse evento. Bueno, entonces eu quero dar a palavra a Beatriz, que tinha... Eu queria sugerir que essas publicações passassem a ser online e gratuitas, para poder haver fácil acesso, e entendo que é mais coerente com os objetivos da Cidade 1000, inclusive. Queria deixar essa sugestão. E temos meios, né? Quer dizer, aqui na USP mesmo, tem o portal de livros abertos da USP, que nós já temos utilizado bastante, né? E que certamente acolheria as publicações desse centro que é da universidade, que é sediado aqui na universidade. Certo. Bom, gostaria agora de ouvir os outros colegas, né? Palestrantes, es decir, a los otros conferencistas. Bueno, ¿por qué no, Giselle? Las mujeres primero y después finaliza. Palabra final, breve. Y después finaliza. Agradezco muchísimo la oportunidad, y ya una vez que tengamos el mapa de la carta de intención que vamos a firmar de conjunto más detallada, también la podemos compartir al resto de los colegas, porque escuchaba de un observatorio. En Cuba tenemos también un observatorio de gobierno digital importantísimo, apoyado por nuestra institución, y poder hacer sinergias en casi todas las esferas y dimensiones que podamos va a ser de gran valía. Para mí este encuentro y conocer todo lo que hacen y poder pensar cómo hacerlo nosotros desde acá, desde Cuba también, ha sido de una gran importancia. Muchísimas gracias. Nosotros que agradecemos, queridísima Giselle. Y bueno, para finalizar, yo quiero darle la palabra, por supuesto, a Martín del Campo, nuestro partner en México. Solamente me gustaría terminar con una reflexión. Escuché, por ejemplo, que también yo no sabía que Portugal también enfrenta temas de migración. No tengo que decirles lo que está pasando en México, ¿no? De las personas que vienen de Venezuela intentando llegar a Estados Unidos. Supongo que España tiene la parte africana.
En fin, creo que me gustaría cerrar con una provocación a la mesa y decir, pensemos en ese tema que nos pueda unir, que nos pueda hermanar para un proyecto que encabece Cid Mil, sería una cosa muy interesante. Y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido profesor Martín. Y pienso que ese tema de la inmigración es un tema bastante importante, tanto para Cuba como para México, como para Portugal y también para España, e incluso para Marruecos, donde estuvo presente, como ustedes saben aquí, la señora Dricia Chowit, que es la copresidente de UNESCO Mil Alliance, nuestra partner también, nuestra queridísima colega. Y bueno, todos los colegas que aquí se manifestaron también están creo que en esa misma sintonía. Entonces, yo pienso que, como dijo el profesor Martín, el CICMIL puede reunir todos estos intereses que fueron colocados, estos diversos ángulos que pueden ser trabajados de una manera muy conjunta y muy en perspectiva también de futuro, de mejorar las ciudades, de hacer algo que realmente sea no solamente teórico, sino también práctico. Nosotros aquí en el CICMIL trabajamos con la metodología pesquisa-acción, investigación-acción. Es decir, investigamos y tratamos de poner en práctica lo que investigamos. No es solamente una investigación para publicar un libro y después me fui para un evento. Claro que nos interesan los libros, claro que nos interesan los eventos, pero también nos interesa la acción práctica. Por eso buscamos vínculos con los que tenemos con todos ustedes, que son personas que tienen también esa visión de hacer trabalho prático. Bom, gente, eu tenho falado em portunhol, tenho falado em português, tenho falado em inglês, mas o principal é que a gente se entende, que a gente gosta de trabalhar esses assuntos, que puxamos tempo quando não temos, e desse sem tempo fazemos tempo e fazemos acontecer. Eu estou muito feliz, estou finalizando em português, porque estamos aqui no Brasil, né? Então, eu preciso também falar um pouquinho em português. Espero que vocês venham pronto aqui no Brasil também, a nos visitar. Esperamos também essa equipe aqui também ir para Havana, Cuba, ir para Zaragoza, Espanha, ir para Cidade do México, ir também para Lisboa, a equipe aqui. E vamos depois procurar, claro, financiamentos, essas coisas que também precisa para todas essas coisas acontecerem. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez e continuamos em contato. Ok. Muchas gracias.